Olá, seja muito bem-vindo a mais um Projeto Digital, o meu quadro preferido desse canal, onde a gente ajuda um profissional a usar ainda melhor o digital para alavancar o seu negócio. Estou, como sempre, com Mário Miranda. E Bem-vindo, aí, Mário. pessoal? Valeu, Tudo bem? Tá tímido tudo hoje? certo. Hoje não, hoje eu tô bem. Hoje eu tô com Tá bom. energia. Que bom, que bom. E estamos recebendo nossa super convidada, Carla Ritt. Carla Ritt, fala? Hit, isso mesmo. Hit, então são dois Cs. Tipo Ó, hit da Carla, menina Veneno, mas é isso mesmo. muito bom, muito bom. Carla trabalha com gestão estratégica e financeira voltada para negócios de alimentação, mas eu vou deixar ela se apresentar que vai ser melhor do que eu. Carla, bem-vinda. Obrigada, Marina. Obrigada, Mário, pela oportunidade da gente estar juntos aí. Bom, então eu atuo como consultora, né, para negócios gastronômicos. Então, hoje existe uma demanda bem grande, né, porque fazer a gestão de um negócio é algo complexo. Às vezes, os donos dos restaurantes sabem, são chefes de cozinha ou sabem fazer pratos maravilhosos, mas a hora que chega nos números, né, assusta um pouquinho. E a gestão é essencial para a sobrevivência de qualquer negócio. Né? Então, como eu sou formada em engenharia de alimentos, já fui empreendedora, já quebrei o negócio, né? Eu falei assim, não, eu vou estudar, vou me especializar, porque eu não quero que nunca mais ninguém sinta dor de fechar o negócio como eu senti. Então, se tornou um propósito mesmo, né? Isso é bom, e é bom que conecta, né? Porque eu imagino que muitos empresários do ramo gastronômico vivam nessa corda bamba de ou continua ou tem que acabar agora, né? Exatamente. Não é só abrir as portas e ter um cardápio gostoso, né? Tem muitas outras vertentes aí, né? Que precisam ser observados. A gestão se faz nos detalhes. Sim. E pensando, quando você fala gestão, quais são os seus produtos, né? Como é que você divide serviços? Tem essa divisão? Como é que funciona? Na verdade, você pode ter até produtos, mas eu gosto de vender a solução completa mesmo, né, de um projeto. Eu encaro como engenheira, né, eu gosto de chamar de projeto, porque quando você fala consultoria ou mentoria, o dono do restaurante vai falar assim, é mais um custo fixo na minha, na minha folha aqui, né? Então, eu vendo o projeto, é um acompanhamento aí de 4 meses, né? Para que a gente organize mesmo, né? Toda a parte financeira, né? É, e, e aí tem os detalhes, né? Ajustar a precificação, fazer uma engenharia de cardápio, é, implementar alguns indicadores, organizar a gestão de controle de estoque. Então, são vários itens aí que eu costumo dizer que é uma engrenagem, né? Então, se uma está desconectada, todo o resto está desconectado também. E aí envolve também pessoas, treinamento de equipe, atendimento, né? Eu costumo dizer para os meus clientes que o garçom, ele não é só aquele cara que tira pedido e leva para a cozinha. Ele é um vendedor, né? E hoje em É. dia não existe esse espírito de vendas, né, dentro do restaurante. Você vê às vezes um representante comercial fazer vendas, né? A vendedora da loja de roupa, mas dentro dos negócios de alimentação a gente tem até um pouco de vergonha de vender, né? E a gente não pode, Uhum. a gente tem que vender, né? E começa pela boa apresentação do cardápio, pela apresentação ali da equipe de atendimento. Então são vários itens aí que englobam. Então dentro desse projeto existe todo esse passo a passo aí que o meu objetivo é justamente esse. E é muito o que vocês fazem também, né? É dar as ferramentas para que a pessoa caminhe sem a Marina, né? Que caminhe sem a Carla. Mas tem também alguns produtos isolados. Por exemplo, eu preciso atualizar minhas fichas técnicas. Eu preciso atualizar minha precificação. Eu consigo trabalhar focado
só nesse objetivo. Dá para fazer também. Tá? E quando você pensa em quem você atende, esse público tem, você consegue desenhar um perfil esse cliente ideal seu tem um perfil definido? Olha, eu já desenhei esse perfil várias vezes, mas ele desvia com o tempo. Por quê? Como eu tive a experiência, né, de ter uma confeitaria, meu coração bate mais forte quando vem um dono de uma cafeteria ou de uma confeitaria falar com a Carla. Mas vamos dizer assim, uma metodologia, são ferramentas que eu posso aplicar em qualquer tipo de negócio de alimentação. Self-service, hamburgueria, comida japonesa, enfim. Então você acaba não fechando as portas, né? Porque na hora que a pessoa precisa, que ela vem atrás de você, é porque ela está precisando muito. Então, geralmente, o perfil são donos de restaurantes, né? Com um faturamento aí acima de 80 mil reais, tá? Então é o E que realmente, às vezes, assim, 80% das vezes já estão numa situação crítica financeira. Ninguém procura um consultor quando tá tudo bem, né? É, é. Então, é mais ou menos esse perfil, tá? E vem acontecendo um movimento de pessoas. Hoje mesmo fiz um bate-papo com uma pessoa que acabou de comprar um restaurante e vai reiniciar tudo, né? Ó, eu tenho clientes que também estão ainda no projeto de começar um restaurante. Só que, infelizmente, são raríssimos os casos que a pessoa já quer começar tudo certinho. Às vezes ela vai lá na empolgação, vai abrindo, acha que é simples, né? E aí as dificuldades vão acontecendo e buscam a consultoria, né? Então o perfil geralmente é esse, né? Donos de restaurantes com faturamento aí acima de 80 mil reais, que encontram alguma dificuldade já financeira e até a ponto até mesmo de estar quase fechando as portas. Deixa eu tentar entender um ponto especificamente desse último tópico que você levantou, né? De ele já estar em situação financeira crítica já. Por que que isso acontece? Tipo assim, não por que que isso acontece, mas por que que esse é o seu público especificamente? Porque ele geralmente vai te procurar? E por que que não poderia ser um outro? Não poderia ser sei lá, alguém que está pensando em expansão ou que está com a conta organizada? Porque geralmente o cara que está com um problema é um cara que ele está com a corda no pescoço e está cortando tudo, assim. Exato. Olha, Mário, são poucos os casos que alguém quer transformar o negócio dele em uma franquia, que vem procurar. Eu não sei se pelo fato de eu ainda ser pequenininha e não ser uma empresa, né, que trabalha com franquias, expansão, às vezes a minha comunicação conversa mais com porque eu tenho uma comunicação muito educativa, vamos dizer assim, né? Talvez o cara que está em expansão, ele já passou dessa fase de saber o que é CMV, de controlar os custos, de controle de estoque, ele já está num outro nível, um nível mais estratégico. E a minha comunicação não é tão estratégica, é mais do beabá mesmo, o que você precisa fazer para, né, que o seu negócio se desenvolva. Então, eu acho que está mais voltado ao jeito que eu me comunico mesmo, né? Entendi. Tá, e aí você quer continuar se comunicando para esse público ou não? Olha, é uma faca de dois gumes, né? Porque Sim. esse público acontece também chegou no segundo, terceiro mês, não consigo dar continuidade porque eu não dou conta de pagar, né? Ele tá tão apertado. Ou então a pessoa entra achando que a Carla vai fazer um milagre em um mês e não faz, né? E eu sou muito honesta, às vezes nem 4 meses, um ano acompanhando não vai ter jeito. Eu até recomendo, olha, então pense na possibilidade de realmente encerrar, né? Porque às vezes a bola de neve tá tão grande, né? Que... Então,
o mundo ideal de atendimento seria as pessoas que querem começar certo, tá? Para isso, eu tenho um grande concorrente, que se chama Sebrae, Entendi. entendeu? Então, hoje eu tenho, Ok. onde eles têm treinamentos, consultorias gratuitas, né? Então, as pessoas que estão começando, elas até procuram, buscam o Sebrae, né? Mas depois, para iniciar a dar esse pontapé, eles dão um direcionamento muito especializado, né? Durante as dificuldades é que eles buscam depois uma pessoa de fora, né? Entendi. Treinamentos, cursos online. E a gente sabe, né? Tem muita gente boa no mercado, tem empresas grandes, né? Que atuam nessa área de gestão. Então, geralmente é a pessoa que já comprou curso, já foi no workshop, já comprou treinamento online e não deu e chega até mim, né? Por quê? Porque eu faço algo mais. Porque essas empresas grandes, eu entendo, eles querem escalar, né? Então, às vezes, eles têm um sistema, tem as aulas gravadas, né? É difícil ele ter ali uma pessoa focada, olhando, né? Fazendo aquele serviço mais personalizado. Quero chegar nesse nível de escala? Com certeza, né? E me inspiro até mesmo em vocês, né? No programa Cris Prospera, porque está sendo um direcionamento muito, muito bom, né? E em grupo, né? Então, eu tô tendo um grande aprendizado com vocês. Por que não ter uma próxima etapa, algum atendimento em grupo, né? Que fica eu posso ter até um valor mais em conta, enfim, né? Mas não tão focado. Quem quer o focado, tem um outro Sim. direcionamento, né? Eu até trazendo um ponto disso que você trouxe agora, e eu tava olhando fora da gente também, né? Não necessariamente concorrente, mas uma pessoa que trabalha no mercado digital também. E aí eles têm uma coisa. Se você quiser comprar um produto deles específico, que é presencial, que tem as coisas lá, antes de você estar presente, ele te libera todo um caminho ali de estrutura, de cursos, né, de aulas, para que você consiga entender melhor as coisas, né, tipo assim, consiga aprofundar um pouco melhor sobre os conceitos ali, e durante a, a reunião que tem com ele tá muito melhor em vez de sair do zero, assim. Então é uma coisa que eu acho que, enfim, só refletir na hora me veio muito rápido, assim, sabe? Dependendo do que for. Talvez de alguma forma faça sentido no longo prazo. Eu não sei o quão difícil é isso, mas já que, por exemplo, você está educando o tempo todo, dependendo do que for, faça sentido também. A questão Tá. as pessoas não assistem. As Esse é um pessoas já ponto. não leem o texto do post, né? Eu sei porque eu prestei consultoria, né, como parceira em uma empresa, uma dessas grandes empresas. E lá, dentro da plataforma deles, se o cliente assistisse todas as aulas que tinha ali, eles sairiam sendo uma Carla, dando consultoria. Eles não assistiam. Não precisava nem do, Sim. do, do Aí, trabalho uma individual. vez eu recordo bem, um cliente, eu falei assim, olha, então, estamos fazendo isso, tem essa aula aqui de ficha técnica e tal, dá uma assistidinha. Ele falou assim, se fosse para eu assistir vídeo, eu não precisava estar pagando, eu ia pro YouTube. Né? Então, tem essa coisa, tem a questão do tempo. Muitas vezes as pessoas elas querem se sentir acolhidas, sabe? Tem alguém Sim, aqui sim. pegando na minha mão, né? Não, Sim. eu concordo, assim, eu concordo com você. Eu acho que tem níveis de profundidades diferentes ali. Só que às vezes é até um fator de segmentação das pessoas, sabe? Uma Tá. pessoa que compra um curso, ela tem mais probabilidade de ir pro próximo nível, assim, sabe? Por exemplo, acho que é um pouco meio disso, assim, se pensar que quando chega um lead, sabe, igual a gente estava tentando fazer umas vendas semana passada, cara, a Marina deve ter feito umas 30 reuniões, 20 reuniões na semana, 30 reuniões em 2 semanas, assim.
Só que chega muita Sim. gente fria, sabe? Que não teve contato. Então... E aí, quando você faz isso, é um desgaste muito grande e o retorno É. acaba sendo baixo perante as pessoas que foram impactadas ali. E você Então, até como é que dá para nivela, ser. né? Como é que aquelas pessoas. É, Uhum. você vai nivelando, mas você vai qualificando também, sabe? Porque chega um monte de gente que não quer, e aí que vão pro próximo passo vão ser, tá, 10% daquelas que vão. Depois do próximo passo, mais 10%. No final, você vai ver, tipo assim, 1% das pessoas que entraram no primeiro passo estão num passo que você gostaria que estivesse. Só que ao Sim. mesmo tempo você economizou um tempão, e aquelas pessoas que entraram naqueles passos anteriores te ajudaram a achar essas pessoas, ao mesmo tempo que te deram força para você chegar nelas, porque às vezes era o que precisava para bancar o funil ali e tudo mais. Então acho que esses são alguns caminhos Sim. que a gente pode pensar Tá. aqui nesse projeto, nessa reunião aqui. Bacana. E até olhando um pouco mais para isso, eu fico pensando o seguinte: a gente tem alguns caminhos que a gente pode debater que podem impactar, né, você em níveis diferentes. Então, a gente até sugere alguns aqui, mas como a gente não tem nenhum tempo de aprofundar muito no seu negócio nessa reunião, tipo assim, a gente meio que deixa aberto para você também achar que faz sentido. Então, tipo assim, a gente pode falar um pouco mais sobre criação de conteúdo, posicionamento, funil, às vezes esteira de produtos, sabe, falar sobre alguma estrutura de negócio, você acha que faz sentido, tráfego pago. Enfim, a gente pode falar sobre várias coisas aqui. O que você acha que hoje faria mais sentido, né? E pode ser uma, a gente vai conversando aqui, uma ou duas, dependendo do que a gente for falando. O que você acha que faz mais sentido para a gente conversar hoje, que você acredita que vai impactar mais positivamente nessa conversa? Tá. Olha, hoje o meu perfil, ele tá muito pequenininho, né? Ele tá Uhum. com 600 seguidores apenas, né? Aham. Então, eu acho que eu ainda preciso de um alcance maior. Por Aham. que alcance maior? Mas o alcance é o que vocês falaram, até comentaram a semana passada, né, na nossa aula. Para o público certo, conversar com as Uhum. pessoas, um público mais qualificado, né? Não adianta eu ter 15 mil seguidores e não ter nenhum pedido de orçamento, né? Uhum. E eu acho que a definição dessa esteira de produtos é importante. Não adianta só eu também ficar ali gravando, tá, mas aí na hora de eu ofertar algo, o quê? Né? E como ofertar? Uhum. Uhum. Então, esses aí são os clientes, né? Eu pedi para Aham. fazer algumas avaliações lá no Google, né? E aí Legal. eu coloquei como destaque. Não, legal. Tá, então a gente pode falar então talvez conteúdo ali, posicionamento e talvez esteira de produtos e a gente pensar como é que a gente pode Isso, fazer. Tá. Ah, perfeito. Acho que a gente pode falar, mas você ia falar uma coisa, Marina? eu ia falar uma coisa já sobre conteúdo, que eu tô com o perfil dela aberto aqui também. Uhum. Uma coisa que me chama a atenção logo de cara, conhecendo a Carla, sabendo o que você faz, eu não acho que tá claro no seu perfil o que você faz. Apesar de gostar muito, esse não é o que você vende, mas como você vende. Eu acho que é um quadro sensacional. Inclusive, ele performa muito Muito bem. acima, né, dos outros vídeos. Então, pensando em alcance, faz total sentido você investir nesse quadro e depois ir pensando em outros que atinjam um volume maior de pessoas. Só que, na minha visão, quando a pessoa chega no ela chega por esse quadro. Vamos pensar assim, porque é o quadro que mais te projeta. Na hora que ela consome os outros conteúdos, eu não. Eu sinto falta de você falar, tipo, falar ou deixar, enfim, mais claro qual o contexto em que você trabalha. Tá. Me traz, tipo assim, a sensação de que a pessoa ela vai vir por beleza, não é o que você vende, mas como você vende, mas o próximo conteúdo que ela vai ver não vai estar tão diretamente relacionado à gastronomia ou alimentação assim, porque acho que falta talvez um hook ou alguma coisa que, olha, estou falando para restaurantes, entendeu? Tá. Tá. Mário, pode seguir. Era mais porque isso me chama, foi a primeira coisa que me saltou a atenção, sabe? Sim. Não, beleza. Tava olhando aqui E é difícil isso, né? muito. É, E é é. muito fácil a gente desviar, né? Às vezes a gente tem que falar, opa, volta. Porque às vezes a gente tem tantas coisas pra falar, mas e às vezes não fala nada, né?
É. E tá muito no. Cara, e é até uma coisa que a gente conversa, mas tá muito não é no básico, mas em olhar o início, assim, e ver sabe, o porquê que a gente tá fazendo, o que a gente tá fazendo, porque depois a gente só fica rodando ao redor desse lugar que a gente já gastou uma energia suficiente pra isso, sabe? Então não tem nem pra onde ir, porque eu acho que é o suficiente a gente já mostrar aquilo que a gente quer mostrar. E pra quem a gente quer mostrar, né? Óbvio. Uma das coisas que eu acho que faria sentido pra você, é, cara, coisas meio simples assim. é, Acho que eu deixaria a ajuda dona de negócio de alimentação mais em cima, sabe? Acho que talvez seja a primeira coisa que você pode colocar como principal, porque decisões com clareza e direção, ela não me diz muita coisa daquilo que você é, e foi a primeira coisa que eu olhei, então, tipo, na hora eu não entendi muito bem o que você estava fazendo. Óbvio que bem-vindos aqui, você fala um pouco mais, você não diz muito bem o O que que você é? faz, então pensar numa. Quase como se fosse esse vídeo aqui, que você fala um pouco sobre você, Isso. mas aí você pode fazer ele um pouco mais picotado Tá, ou em textos e tudo mais. Eu acho que isso já vai deixar. E além disso, ele já vai para frente, porque ele já vai estar aqui, vai ficar mais fácil para a gente olhar também. tá. Além disso, o que eu pensaria? Se hoje você está atraindo pessoas com problemas financeiros relacionados a isso, é tentar, tipo assim, porque isso sempre vai acontecer. Então a pessoa vai ficar com você por um tempo. Geralmente, um problema financeiro se resolve, né, a duras penas e por um prazo um pouco mais longo também. Então, você começar a trazer um pouco mais de consciência para um público que você pode atingir e trabalhar ele mais cedo, antes disso acontecer, sabe? Então, pensar em conteúdos que remetam a isso, em vez de. Você falou que você só está educando. Eu acho que o educar tem uma parte muito relevante. E eu tô falando isso porque a gente já passou por esse momento também. Então a gente criava conteúdo muito de educação lá atrás. E aí a gente atraía muito quem estava iniciando, sabe? E eu acho que no final das contas, isso até é legal, porque é importante também educar. Só que você, de certa forma, precisa, sabe, foi um negócio muito simples assim, mas você precisa botar uma cenoura na frente da pessoa para ela correr atrás, ou às vezes ela quer enxergar uma cenoura, sabe, um futuro um pouco melhor para ela. E as pessoas podem se conectar com aquilo, elas podem se encontrar naquilo também. Então, fazer um conteúdo um pouco mais aspiracional, sabe, que te coloca um pouco distante dessa pessoa, num lugar onde ela te encontre com alguém com um pouco mais de sabedoria, alguém com um posicionamento um pouco de qualidade um pouco melhor do que o dela. Então, acho que encontrar esse lugar, eu acho que ele faz muito sentido, porque é importante para você, tipo, óbvio, né? A qualidade técnica, a gente não está questionando aqui, porque acho que cabe a você e você vai estar entregando o seu produto, acredito que você faça isso bem. Mas agora, como é que você é percebida pelas pessoas? Eu acho que isso, para as pessoas chegarem até você, que é o que a gente tende a olhar um pouco mais aqui. Então, E até, tentar Mário, criar. eu concordo, Pode falar. porque a partir do momento que você fica ali só dando dica, 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 você também é, educa, né, o seu seguidor a sempre só querer coisa gratuita, Uhum. né? Sim, Também, E aí, ou então, também. se for oferecer muito baratinho, né? E sim, perde um pouquinho o valor, né, do que você sim, pode oferecer, né? sim. A gente, até aproveitando. A gente falou sobre linha editorial, Marina? Já, né? Falou, falou. Até pensando em linha editorial, e aí misturando um pouquinho de linha editorial, assim, com um pouco de formatos, vamos pensar num caminho que seja legal aqui e orientado ao posicionamento que eu acho que faz sentido. Que, tipo assim, não existe certo ou errado do que a gente vai falar aqui, eu acho que você vai ter que refletir e ver o que faz sentido para você. Mas pensa o seguinte: como é que você pode criar um desejo das pessoas? Você tem que levar a pessoa de um nível de consciência mais baixo para um nível mais alto, para que ela tenha um conhecimento um pouco mais sobre você, para que você consiga executar a sua venda. Ao mesmo tempo, você tem que levar essa pessoa também para criar. Você precisa criar esse desejo nela, sabe? Não é só ela conhecer, mas você precisa criar esse desejo
para que ela também que ela também deseje fazer isso. Não que ela só conheça você, mas que também ela deseje isso. E aí você precisa de alguns elementos para que isso aconteça de acordo com esse caminho. Uma das coisas que a gente pode pensar nessa linha editorial que ela responda a esses lugares. Então vamos pensar o seguinte. Primeiro, beleza, a educação ele vai atrair um pouco de um público. A gente pode pensar em você falar isso, pode ter um quadro de você analisando alguma coisa, sabe? Analisando outros negócios, ou falando de uma coisa um pouco mais aspiracional, o que eu faria se eu quisesse crescer, sabe? Tentar, ou, tipo, esse negócio fez diferente, o que ela fez para reverter. Em vez de ficar só educando, tentar pensar nesse contexto para que você se associe a coisas boas também. E uma outra coisa que você pode fazer, e aí eu acho que seria legal, é tentar documentar algum cliente, sabe? Tentar, tipo assim, cara, ou, enfim, fazendo um projeto com o cliente, episódio um. Primeiro a gente vai fazer tal coisa. Aí você vai falando, a gente vai fazer isso, não sei o que lá, pô, essa foi a reunião, a gente decidiu isso, isso, isso. Aí, tipo, segundo episódio, sabe? Aí você cria ali uma série de. Porque você falou que são 4 meses. Isso. Não sei quantas reuniões você tem ou quais são as São tarefas. semanais. Mas aí você. Oi? Semanal. Então, para pensar nisso, são, sabe, 16 encontros. Não que você precisa criar 16 ali, mas tem muita coisinha que você pode fazer e isso vai documentando e vai te dando, inclusive, uma prova social que é muito relevante para você fechar. Então, as pessoas vão, beleza, então ela entrega o trabalho dela. Então tem alguém que confiou nela. Então, tipo, isso vai mudando e as pessoas vão tendendo a acompanhar também aquilo que você está fazendo. Então, se você parar para pensar, esse contexto ele pode fazer sentido, sabe? Então, eu acho que é legal, assim. Mário, não tem nenhum projeto iniciando agora, o que eu posso fazer? Sei lá, você cria o que eu faria se eu tivesse começando agora, o que eu faria se eu tivesse com o negócio endividado, o que eu faria antes de me endividar. Sei lá, você escolhe alguma Ou, coisa e aí você vai criar uma série de, tipo assim, episódio um tal, 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 tal coisa. Episódio 2 tal, 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 tal coisa. sim. É Ou exatamente isso, até assim. usar um caso que já foi. Não tem nenhum caso começando agora, mas pega algum caso que você trouxe alguma, né, uma mudança significativa para o negócio e conta como é que. Aí você não precisa contar no passado, você pode contar como se esse processo estivesse acontecendo. Então, vou inventar um nome. Então, salvando essa confeitaria da falência, episódio um. Tá bom. E aí, a primeira coisa que você tem que. Tipo, qual é a situação? Aí, no primeiro episódio, você expõe o contexto. No segundo, beleza, o primeiro passo, então, é isso, isso, isso. E aí você vai analisando. Abrindo um parênteses aqui, pensando em outro conteúdo que também pode já afunilar muito bem quem você atrai, por exemplo, fazer um quadro de análise de cardápio. Em que sentido? Claro, né? Sem identificar os lugares, até para você não ficar conhecida como a A dedo pessoa que duro. fica ali explanando. Mas eu digo assim, pensei num exemplo muito bobo, tá? Mas e você com certeza vai ter outros mais qualificados. Por exemplo, a pessoa que cobra R$ 10 no açaí de 300 ml e cobra, sei lá, 15 no de 500. Tipo, aqui eu inventei, eu não sei nem se faz sentido ou não. Mas, poxa, já pensou, tipo, isso aqui é problema de precificação, ou isso aqui é problema de, sei lá, Seria ficha legal. técnica, não sei o quê. Eu acho que isso seria muito legal e você, com um olhar muito mais apurado para isso, com certeza pega essas coisas de tipo, olha, poxa, se essa pessoa cobra, sei lá, 17 pelo açaí de 500, ela tem mais apelo e ela consegue aumentar a margem dela provavelmente em tantos por Uhum. cento. Então, você tá primeiro, colocando alguma coisa sobre alguém ali, então é quase como meio uma fofoca, tipo assim, gente, olha o erro que eu encontrei nesse cardápio. E aí você expõe isso, e você, só que se você, a ideia é você se expor de um nível, não é tipo assim, nossa, olha esse erro de português ou essa imagem, é realmente um nível de gestão do negócio, sabe? E aí É, o casa, nível um pouco e mais isso, tático isso, isso é operacional. bacana, porque casa um pouquinho com um serviço novo que eu estou até desenhando, que seria, que eu vou chamar de cliente oculto, mas não necessariamente esse nome, que um dia eu fui numa cafeteria, fui um lugar bacana, os produtos sensacionais, porém o atendimento péssimo, né?
E aí eu Uhum. pensei, falei assim, por que que às vezes eu não vou, em vez de eu chegar e abordar, olha, eu sou consultora, você quer comprar comigo? Eu ir até o local, observar tudo que está acontecendo, observar o cardápio, atendimento, a vitrine e de repente montar já um pré-relatório e chegar para o Uhum. dono e falar assim: olha, eu sou consultora, estive na sua cafeteria e tem pontos excelentes e alguns pontos de oportunidades. Eu já fiz um relatório. Você gostaria de conversar? E aí, de repente, casar o conteúdo Pode ser. com, com Sim. essa Sim. abordagem pessoal que eu já estou planejando fazer mesmo, né? Pelo menos uma vez por Eu semana, Sim. gosto. né? Eu Porque gosto em muito, vez de eu porque é uma coisa que você só já faz levar para naturalmente. ele, claro que, né? Falar um pouquinho das oportunidades, já que eu vou estar no local, de repente eu faço um Uhum. videozinho ali, né? Exato. Me lembrou, isso que você falou, Carla, me lembrou, Mário, aquele conteúdo daquela mulher que fala de vendas também, que ela tá no shopping. A esposa do Rian, eu esqueci o nome dela. Ah, eu conheço pouco. Thaís, eu acho, Depois Thaís. eu vou, tá, alguma coisa assim. Aí ela tá, sei lá, no shopping. Aí ela vai, por exemplo, testar o atendimento de uma loja de roupa. Aí fica, sei lá, o marido ou alguém fica filmando ela de longe. E aí ela tá microfonada, então dá pra ouvir mais ou menos como é que a pessoa atende ela e tudo mais. Não sei se seria o nível de você fazer Sim. isso em algum estabelecimento físico, porque talvez fique mais difícil de filmar, enfim, e também não expor a É. marca da pessoa. É. Mas eu vejo alguma coisa nesse Sim. sentido, sabe? De sei lá, você pediu uma xícara de café e aí, olha, esse aqui custou tanto, o maior ou o menor custa tanto. Se a gente aproxima, o que que tem? 100 ml de leite, tá, né? E aí você traz o seu trabalho ali para esse. Nossa, eu acho que isso ia ser sensacional. É. Bacana, Sim. gostei. Eu não vejo problema obrigatoriamente de mostrar o local, a não ser que seja um feedback muito ruim, Muito ruim. sabe? Ou que não tenha oportunidade. Então, tipo, dependendo do que for, não é. Sim, Tipo assim, não acho que precisa ser um limitador ali, não. Porque sim, você pode falar coisas boas ali e no final falar assim, cara, eu visitei. Tudo vai depender do tom que você vai passar. E eu acho que o seu tom não é um tom confrontador, sabe? Então, não acho que seria um ponto que queria passar isso também. Então, tipo assim, eu é, pensaria nesses conteúdos que eles vão atrair um público com níveis de qualificação, né, e desejos um pouco diferentes. Né? Acho que eles vão educar. E eles acabam se educando também e entretendo de forma diferente ali, sabe? E eles vão, querendo ou não, aumentando o nível de consciência das pessoas acerca de você, assim. Que aí mostra que você está trabalhando, então elas vão conhecer o seu produto, sabe? Então, a gente não sabe o que que você faz. Então, se eu mostrar você trabalhando, eu sei que você tem esse produto, sabe? Então, opa, então beleza. Se você não sabe, se a pessoa tem uma dor, você pode mostrar que existe uma solução para aquela dor. Então, opa, então a pessoa já tem um nível de solução. Tá. Outra coisa, então, tipo, quais soluções? Então você vai aumentando o nível de consciência das pessoas ali até a hora que a pessoa quiser, né, fazer chamar ali já tem um nível de consciência. E ainda pode surgir oportunidades que você está indo fazer um pré-relatório que, beleza, então já Que chega eu vou muito estar melhor fazendo já uma também, faz abordagem, muito né? Uma sentido. venda, né? Uma pré-venda aí Sim, para, sim, né? uhum, Oferecer meu eu uhum, serviço. concordo. E esse quadro que eu falo, né? Não é o que você vende, mas como você vende, é porque eu também vejo que às vezes o dono do negócio, ele tá tão mergulhado ali, né, nos problemas dele, que às vezes ele tem um produto que ele pode ter 1 milhão de jeitos diferentes de você vender ele. Então eu pego, né, sim, tem muitas coisas bacanas assim e simples, né? Que nem mostrei lá a confeiteira lá que tá vendendo bolo a rodo, da bolo fatia, ela levou a vitrine na porta lá da confeitaria dela. Uhum, Falei, gente, bolo, você já tem o bolo. Né? O que ela fez? Ela começou a cortar em fatia, vender e, em vez dela esperar alguém entrar até a vitrine, ela levou a vitrine ao cliente. Então, uhum. mostrar, falar assim, você também consegue. Né? Então, E é para eu acho abrir que um esses pouquinho a casos, mente, né? Porque eu vejo que é, eles são eu não muito sei se, assim. Né? eu não sei se faz parte do seu trabalho mostrar isso também, mas essa é uma análise legal, assim, sabe, também de mostrar cases de Sim, sucesso um pouco mais disruptivo para sim. tamanhos diferentes também, sabe?
E às vezes, Carla, até aproveitar esse conteúdo do não é o que você vende, mas como, e trazer com uma outra abordagem, falar do mesmo caso, mas trazendo uma outra abordagem, por exemplo, do bolo. Você poderia depois usar as imagens dessa pessoa num vídeo de tela dividida, que na verdade você vai começar assim: se o cliente não vem até você, você pode ir até o seu cliente. Olha o que essa confeiteira fez. E aí você explorar ali meio que um case, sabe? Aí você mudar o formato e mudar um pouquinho a forma como você fala, porque não é o que você vende, é como você vende. Esse é o hook, e eu acho que ele é um bom hook. E aí você mudaria e você já daqui a um mês você pode postar esse mesmo caso, mas com essa roupagem Eu mais, faço aquele mais formatinho elevada, que o vamos vídeo falar, né? vai No passando formato. atrás e eu Sim, sim, pequenininha. Porque sim. eu percebo Ou que as pessoas dividida a tela em gostam de meio. ir assistindo, né, o negócio, Com certeza. enquanto Sim, alguém tá sim, falando. Eu acho sim. legal. Mas E eu, acaba sendo uma forma de você é, multiplicar, usar o mesmo caso para outro conteúdo também, legal, tá. E eu também fiz um entendeu? que, não sei por que que eu parei, o minuto da gestão, né? Que aí eu já pego, por exemplo, uma pessoa porcionando um hambúrguer, né? E eu falo de Uhum. porcionamento na hora de que é uma ferramenta, né? A importância de você porcionar, você saber exatamente que aquele hambúrguer tem 120 gramas, porque senão você faz o cálculo de 120 e manda 150 para o cliente, você está perdendo dinheiro, né? Então eu pego os videozinhos de alguém porcionando, ou alguém pesando, né? E aí eu coloco a fala. Eu acho que também é um quadro que seria legal, entendeu? Porque não é Sim, só a teoria, Sim. ó, tem gente fazendo certo. E essa pessoa pode, pode estar pode ser. vendendo mais que É, pode ser você, um, né? pode ser um quadro focado em estratégias também, Isso. diferentes, sabe? Em vez de só educando, são tipo estratégias que você pode usar dentro do seu restaurante. Tá. Sabe? Então, você é de qual estado? Eu tô aqui em São Paulo. Tá, beleza. Eu não sei porque eu tava achando que você poderia ser de Vitória, assim, Espírito Santo. Tá. Mas, assim, aproveitar algumas estratégias que você vê, principalmente porque você está dentro desse mercado, você consegue reconhecer muito fácil, assim, sabe? E explicando. A gente tem um caso muito legal aqui, e a gente é muito consumidor dele, que ele tem um restaurante chamado Go Burger. Não sei se você já ouviu falar. É uma hamburgueria muito boa. É um Ela case para é um Carla. case muito sinistro. Eles estão há 13 anos, assim, tipo, undisputed, é a melhor hamburgueria de Vitória. A qualidade dele é muito boa. Ele é formado na Cordon Bleu especificamente, mas eu acho que não é. Isso faz ele ser um cara muito mais criterioso. Mas uma das grandes estratégias que ele tem, além de manter a qualidade sempre, é que ele lança cardápio semanal. Então toda semana tem 6 pratos diferentes. E aí chega uma hora que você vê um hambúrguer, você vai só pelo hambúrguer. E aí você nem iria naquela semana, mas ele lançou. Aí tem outro que você só vai pela sobremesa. Mas aí, tipo, cara, às vezes você vê, você foi 4, 5 vezes no mês porque Sempre tem uma ele fez uma novidade. sobremesa que você gostou. Aí você, pô, não tem necessidade. Exatamente. E aí alguma coisinha de trazer isso. Aí quando você olha, fala, pô, faz sentido. Ele traz urgência, ele traz escassez, porque Escassez. ele não necessariamente a sobremesa nunca vai existir. Então, se você quer sobremesa de pistache que tá todo mundo comendo, é só você vir essa semana. Aí você, caraca, beleza. E aí E foi. realmente, e ele leva, eu acho que um ponto disso é que ele leva isso a sério, assim. Primeiro, acabou a semana, acabou, não tem mais. Ah, não Às vezes tem. é limitado no próprio dia, é tipo assim, olha, é da semana, mas talvez acabe. E existe muita sensação de, caraca, se a gente não for agora, talvez a gente só coma isso daqui a alguns meses, Sim. porque ele rotaciona isso também. Bacana. Então, enfim, a gente adora lá, como você pode perceber. Se você quiser fazer um vídeo de case, a gente te dá todas as Tá bom. informações. Mas Tem. é um exemplo, mas eu acho que é legal olhar para esses casos, não só lá, mas agora, por exemplo, me veio à cabeça o Tantan de São Paulo, que é referência, mas às vezes pegar esses nomes grandes, até para você se associar com esses nomes e perceber se ali existe alguma estratégia diferente que eles usam, que não, e aqui eu vou dizer só, mas não é menosprezando, que não só tem o cardápio lá, funciona, abre de terça a domingo e tá lá funcionando. Sim. Poxa, o que que ele faz de diferente ali, sabe? É um menu da semana, é um item sazonal, sabe, algumas coisas que aí a experiência, né? O que que da experiência daquele restaurante faz sentido? Então é legal você explorar esses nomes também conhecidos, principalmente em São Paulo, que tem muito, Eu não tô em São para Paulo, né? Eu tô você. em São José dos Campos, pertinho.
Não, mas É, eu digo assim, São Paulo como referência tá. de lugar, assim, Uhum. né? De Ah, tá. você pegar, poxa, quais são os melhores restaurantes de São Paulo? O que que eles fazem para ser os melhores? Claro, vão ter coisas que talvez sejam inalcançáveis para o seu público, você vai saber dosar isso. Sim. Mas às vezes o que o, sei lá, o Modern Mama faz, que é ter lá a lasanha, que todo mundo vai lá para comer a lasanha, pode ser replicado por qualquer outro restaurante e também ter bons resultados. Então, você se associa com figuras, né, renomadas e traduz essa estratégia. Perfeito. Eu gosto disso. É. Então a gente já tem aqui, querendo ou não, um posicionamento que ele vai comunicar com as pessoas um pouco mais acima, ali, para não ser só educativo. Alguns formatos que eles tendem a se repetir, eu acho que isso é muito bom. É, e também vai aumentar o nível de consciência de uma forma geral, inclusive gerando prova social, se você conseguir, óbvio, documentar aquilo que você está entregando também. Mas se você não conseguir inicialmente, tenta contar alguma coisa que você faria, enfim. Acho que são coisas que são bem legais. É Tem porque, mais algum ponto específico? é porque Oi? como eu não vou até o local, né? O atendimento é online, né? Então, quando Uhum. você vai até o local, você ainda tem mais repertório que mostrar, né? Então, ficar ali filmando toda hora, né? Às vezes o cliente também não se sente confortável que você está filmando. Então, essa é a minha Sim. dúvida, né? Em como mostrar, mas aí hoje, agora, vocês me abriram totalmente a mente, né? Uhum. De como que eu poderia mostrar, né? Eu vou ficar abrindo planilha, filmando planilha? Não, né? É Às chato vezes isso. sim, tá? É? Mas às vezes, mas Também. depende do dia, é isso, assim. Teve alguns vídeos que eu assisti uns 4, 5 minutos de uma pessoa só mostrando a planilha. Ele aparecia a planilha em cima, ele embaixo. E por quê? Porque naquele momento eu queria saber daquele assunto, assim, não que seja só isso. Se Tá. ele fizesse só isso, ele também ia ficar muito chato. Mas às vezes é um que mostra um pouco do conhecimento dele, cara, e às vezes é importante estar planilhado, Tá. sabe? E é isso, assim. Então, dados é uma coisa muito importante, né? Naquilo que a gente está fazendo. Vídeos que eu já fiz de, por exemplo, abrindo, né, o cardápio de iFood, principalmente. A turma do delivery tem muita dúvida, né, principalmente com relação quando se fala em iFood, né? Mostrando o resultado, né? Falou, olha, tá vendo? Ele mudou aqui e ele aumentou, né, a taxa de conversão de pedidos Uhum. em X%. Eu fiz uma vez um vídeo assim, né? E teve muita gente, Exato. né? As Que pessoas gostam de gostou. coisa positiva. Elas realmente gostam, porque elas estão querendo que o negócio dela também seja mudado para positivo. Então, eles vão querer saber o que essa pessoa fez então. Tipo, talvez eu consiga aplicar. Na maioria das vezes elas não vão aplicar, não, tá? Porque as pessoas não querem aplicar. Mas é importante. Quando elas forem aplicar ou Eu, precisar de ajuda, elas vão lembrar de você. sim, para o seu público, eu diria que isso é o equivalente àqueles vídeos de receita que a gente salva e nunca faz. Sabe, assim, a gente vê uma receita Exato. maravilhosa, linda, ela não tem açúcar, é proteica, é tudo de bom e fica lá Ixi, eu salvo, tenho sabe? A várias gente acaba. salvas. Mas então, mas para o seu público, pode ser esse conteúdo que vai ser essa primeira sementinha que vai falar: opa, alguém já me falou disso uma vez, assim, e aí você é essa pessoa. Engraçado que não tendo ainda, né, o perfil ideal, os conteúdos ideais, essa reunião que eu fiz hoje pela manhã foi uma pessoa que viu meu vídeo no Instagram e falou: Nossa, eu comecei a ver, ele assistiu aquele Comece Aqui, eu assisti sua história, eu acho que você é a pessoa que vai me ajudar. Bom, então Uhum. fiz, Que fizemos legal! hoje. E agora, um pouquinho antes da nossa reunião, uma pessoa que eu costumo jogar os vídeos no TikTok, né? Do Uhum. TikTok. Carmen, Legal. eu assisto seus vídeos, eu queria conhecer o seu trabalho. Né? Eu falei, Que nossa, legal! aí pensando aqui, né? Eu falei, na hora que eu arrumar, se ruim, tá? Já tá vindo, gente. Na hora que eu Nossa, mas Você que terminar o bom, começa. vídeo, É. cara. espera, eu vou estar bombando. Você já vai estar voando. E Nossa, que bom. foram dois, engraçado, né? Acho que falei, nossa, eu vou fazer mais mentorias com a Marina. Ontem e hoje. É. Bom, Que bom. e a minha dúvida, acho que eu já fiz até um questionamento desse em uma das aulas, é, ok, vamos lá, vamos mostrar tal, e o
como vender, né? Ok, tô fazendo Como um assim você conteúdo, tô fala? mostrando, olha, gente, o cardápio, assim, achado, tô aqui no lugar, o cara teve um case de sucesso porque eu ajudei, parará, parará, né? Em que momento eu lanço sei lá, um treinamento, ou vou lançar uma turma, por que não, né, de uma mentoria em grupo? Esse que é a minha dúvida, entendeu? Sim, sim. A gente falou um pouco disso, né? Eu vou te contar como é que aconteceu com a gente e eu diria que possivelmente você vai perceber isso. A gente foi criando os nossos produtos de forma muito natural. Natural mesmo, assim, claro que não foi espontâneo, não foi tipo assim, nossa, surgiu um produto aqui, mas acabou sendo muito natural. Então, por exemplo, eu comecei a criar conteúdo e a gente foi percebendo que, olha, poxa, a gente entende disso, a gente consegue tirar alguma coisa disso. Então, o que a gente consegue tirar disso? E aí, a partir disso, a gente foi pensando, ok, aí comecei. A minha primeira mentoria individual foi um nutricionista que veio pra gente querendo saber e tal do trabalho. Ele perguntou: você tem mentoria? Eu falei: tenho. E aí, a partir dali, surgiu minha mentoria individual. Por que eu falo que foi natural o desenvolvimento dos próximos? Porque foi mentoria individual, aí eu naturalmente comecei a mostrar que estava tendo mentoria, mais pessoas começaram a procurar sobre mentoria. Claro, eu não estou dizendo que foi de uma semana para outra, mas Sim. foi um processo que foi crescente. E aí chegou uma hora que eu tinha muita gente querendo mentoria e eu falando, cara, eu só tenho 24 horas no meu dia, eu não consigo mais atender mais pessoas, ou eu vou ter que cobrar mais caro, e eu não achava que o público ainda ia pagar mais caro. Falei, vamos arrumar um jeito de tornar isso mais coletivo, e Sim, isso ajuda ainda no valor do investimento também, com né? certeza. Então, por isso que eu falo que foi natural. Então, a gente percebeu, ok, Tá. então tornamos essa mentoria que antes era 1 a 1, a gente conseguiu multiplicar o atendimento dela e ajudar mais pessoas. Aí, próximo passo depois da coletiva. Na coletiva, a nossa ideia é ter turmas como a nossa, né? Que a gente faz ali, tem 15 pessoas fazendo e tudo mais. Ok, isso é escalável até certo ponto. Se eu faço só turmas de 15 em 15 pessoas, eu não consigo, né, escalar como eu consigo escalar na internet. E aí, a partir disso, o que a gente pensa? Ok, então o que a gente pode fazer? Se a gente faz um produto gravado, que eu vou gravar uma vez, e aí eu vendo 100 ou 100 mil vezes e eu vou ter o mesmo trabalho, isso me permite vender por um preço mais acessível ainda e estar com mais pessoas, começar a criar raízes com mais pessoas, fazer essa pessoa entrar, que aí é essa visão de esteira de produtos, né, que a Entendi. gente está construindo. Tá. Então, eu vejo como o nosso trabalho, eu vejo que ele é semelhante em áreas e nichos diferentes. Eu vejo que você vai sentir essa dor também. Não precisa esperar sentir tanto a dor, tá? Você já pode, inclusive, com essa minha fala, isso já pode te atentar. Poxa, beleza, então será que eu posso começar pelo curso gravado, que talvez te dê um pouco menos de trabalho e você já consiga deixar isso liberado? E você vai falar dele de tempos em tempos e tudo mais? Talvez seja um caminho. E aí você começa nessa esteira, você vai começar de baixo para cima. Se você pensar numa escada, pode ser um caminho. Mas eu vejo que acaba sendo um processo. Eu não sou muito do time, então, tipo, cara, então desenha mentoria, desenha produto, desenha não sei o que lá, porque aí a sua esteira vai estar completa. Vai, só que você não vai conseguir dar conta de tudo de uma vez. E fazer um por um te permite ir aperfeiçoando aquilo que você está fazendo. Então, a minha mentoria individual, ela é outra de quando começou. E isso reflete diretamente na coletiva. A própria coletiva, que agora a gente está na terceira turma, já é Com diferente da certeza. primeira, que é diferente um pouquinho da segunda. Então, a gente só consegue fazer isso com o tempo. Se eu tivesse lançado individual, coletivo e curso gravado ao mesmo tempo, eu não teria tido a possibilidade de pensar em nenhum deles, entendeu? Um, Então, eu não te respondi quando, mas eu acho que Deu, é já um deixa, até deu caminho. pra deixa. desenhar Eu vou isso. trazer eu vou trazer até um outro elemento que eu acho que é muito importante e eu tenho uma visão um pouco diferente, mas parecido com, acho complementar com o da Marina. É o seguinte, pensa o que você poderia fazer hoje que te dá, né, tipo, não vai te causar um desconforto muito grande. Então, tipo, eu vou fazer um lançamento, vou gastar dinheiro com não sei o quê. Acho que isso está muito distante.
Então pensa o seguinte, o que vai te causar um desconforto menor e vai conseguir te ajudar, mesmo que você não venda nada, ou tipo assim, porque quando a gente está fazendo no início, a gente tem um risco de vender pouco, ou tipo assim, mas o que que vai ajudar as pessoas que estão lá, que você está trabalhando hoje, sabe? O que que vai te ajudar hoje, assim? E que você pode, mesmo ajudando elas, mas você pode vender para outras pessoas também. Então, eu pensaria em alguma coisa que dentro da sua esteira que fosse esse lugar, sabe? E eu não sei o que que é. Então eu vou trazer alguns caminhos aqui, tipo, não necessariamente, mas sei lá, vamos supor que você vai fazer uma aula quinzenal falando sobre um determinado tipo de assunto e você vai gravar essas aulas e para todo mundo que você for prestar essa consultoria ou projeto, você pode liberar essas aulas. Beleza? Então, tipo, vai ser vantajoso? Vai. Então, tipo, se alguém quiser comprar suas aulas, beleza, ela pode assistir ou não, ou ela pode, assistir, eu não quero assistir, eu comprei, eu percebi que a Carla entrega, então vou contratar o trabalho dela. Então, beleza, é um outro nível. Então, pensar, ou, por exemplo, vou criar, em vez de ser uma aula semanal, porque uma aula semanal você vai ter que fazer com frequência, mas uma frequência semanal. Ou você vai precisar, por exemplo, gravar um curso, e aí você tem que pensar em toda a estrutura do curso. E isso pode te dar um trabalho. Por exemplo, a gente está estruturando um curso hoje. Então eu tenho uma coisa bem trabalhosa ali de saber quais são as etapas, fazer os slides, tudo. Então, tipo, antes de a gente ganhar qualquer centavo, sabe, a gente está gastando muita energia e tempo, assim. Então, então eu iria um pouco mais para isso, para que, né, e isso vai também te dando oportunidade de estar sempre vendendo. Então, eu pensaria em uma coisa que tivesse sempre, que você pudesse sempre vender, que servisse de qualificador. Então, por exemplo, um curso ali, então, sei lá, que seja gravado ou que seja que você vai ficar gravando aos poucos ali, que a gente vai chamar de lançamento de semente, ou talvez uma comunidade, isso vai qualificar as pessoas para você. Então, eu pensaria um pouco mais nisso, assim. Enfim, e tem uma última opção, que aí eu não sei assim, mas a gente tem um caso bem legal, e a gente já citou ele algumas vezes, que é de um cliente nutricionista nosso que ele tem um e-book. Cara, e-book é tão fora da realidade, mas ele vende. Ele vende e-book, ele ganha dinheiro com a venda do e-book, mas mais importante, ele atrai muito paciente por causa da venda do e-book. Qualificado. Porque, É. sei lá, vamos supor que ele gasta R$ 1.000, ele está retornando 1.600. Então, basicamente, opa, ganhei R$ 600, pode não ser muito para ele, pode ser, não sei. Mas aí, tipo assim, cara, mas ao mesmo tempo ele atingiu um monte de gente e algumas pessoas interessadas pelo assunto tiveram capacidade de comprar. Então, já subiu ali. Aí vamos supor que, em vez de gastar 1.000, na próxima ele vai gastar 1.600 e vai retornar 2.200. Aí ele vai aumentando. Então, a quantidade de gente que ele vai atingindo, que está falando sobre aquilo que ele tá entregando, vai aumentando. Então, isso acaba expandindo ele de uma forma muito maior também. Então, tem esses pontos que são bem relevantes, assim, de você pensar, cara, o que eu posso estar sempre vendendo, qual estratégia vai me gastar menos dinheiro, menos energia, e que eu acho que vai ter retorno, assim. Porque o seu público talvez seja olhando de pessoas que interagem com, sabe, de consultoria e tudo mais, de nicho, talvez seja o maior do Brasil, assim, que é restaurante. Que talvez seja o que mais negócio tenha em cada cidade, coisa que mais tem talvez seja restaurante. Então, tipo assim, é grande o suficiente, sabe? Então, sei lá, deve É. ter 2 milhões no Brasil, 3 milhões de restaurantes. Não sei se é esse número, mas acho que é um número muito, muito relevante ali para ser E impactado. o e-book, qualquer produto, né? Mas eu vejo que o e-book ainda te dá uma certa flexibilidade de, por exemplo, você pode montar um e-book chamado, sei lá, restaurante lucrativo. E aí ali você vai ter o passo a passo, o que que a pessoa precisa fazer, de repente alguma planilha. E aí você pode depois pegar esse mesmo e-book e, em vez de restaurante, você vai chamar de confeitaria lucrativa. E aí vai ser a mesma coisa, só que na capa vai estar escrito confeitaria e talvez ali nos exemplos você vai mudar o alimento ou a referência que você está usando. Depois você pode fazer a mesma coisa para cafeteria lucrativa. E depois, sabe? E aí Ou você adequar os consegue. exemplos ali um pouquinho, né? Sim. É isso. E aí assim você consegue, primeiro, ter pouquíssimo trabalho nessa multiplicação de e-books e conversar mais diretamente, porque aí quando a gente está falando de vender, é interessante que a gente seja também específico com aquela pessoa com quem a gente está conversando. E talvez se você roda um produto ou um conteúdo falando de restaurante,
a dona da cafeteria, talvez ela não se identifique como restaurante. Ou a pessoa que tem a confeitaria ali, ela faz as tortas e bolos, ela, mas eu não sou restaurante, então não é para mim. E aí, quando você muda para confeitaria, como é que era o nome que eu anotei aqui, gente? É, confeitaria Restaurante. mesmo. Ela falou, opa, então esse aqui é para mim. Por mais que depois, por dentro vai ser a mesma coisa. Então, ele te permite também com, enfim, pouquíssimo esforço, você ter produtos que conversem com basicamente todos os seus clientes. E essa nomenclatura do que eu faço, ela é difícil. Porque aí eu falo assim, é consultoria para negócios gastronômicos. Aí você fala assim, poxa, ela é uma chefe de cozinha que ela vai vir aqui e me ajudar a desenvolver pratos novos. E eu não sou Uhum. chefe de cozinha, né? Sim, Então, é bem delicado até essa nomenclatura. E é isso é, mesmo, né? Se eu falo assim, no seu restaurante, porque geralmente a gente usa o nome restaurante. Não vou ficar falando negócio gastronômico toda hora, né? sim, Fica, né? Até sim. difícil, né, de falar. É, acaba acontecendo isso. O dono da hamburgueria fala, não, mas eu não sou restaurante, sou hamburgueria, né? Então, aí você acaba nichando sem querer nichar, né? Sim, esse é um ponto que você pode adotar, inclusive, para os seus conteúdos também. Então, como você falou, poxa, via de regra, eu vou usar a palavra restaurante porque Sim. eu quero falar com um grupo grande de pessoas. Mas dependendo do contexto, faz sentido você puxar a palavra específica, seja restaurante japonês ou, enfim, uma cantina italiana, sabe? E Para até você conversar. nesse de fazer a análise, né, do cardápio. Hoje eu tô aqui numa hamburgueria. Hoje eu tô aqui numa cafeteria, né? E Uhum. navegando com o Exatamente. próprio conteúdo, né? Exatamente. Exatamente. Porque aí você está falando, eu digo até, por exemplo, se é uma coisa que eu faço, eu tenho o quadro lá, se eu fosse arquiteta, que tipo de conteúdo eu criaria? No fim das contas, aí eu já fiz de arquiteto, de advogado, de médico, de nutricionista. Todos esses estão dentro do meu público, que são profissionais Sim. liberais ali que vão querer criar conteúdo. Então, quando eu falo com a arquiteta, mas eu estou falando, eu estou limitando. Nesse conteúdo, sim, mas ela vai chegar no meu conteúdo e vai ver que eu estou falando com outros tipos de profissionais também. E ok, mas é uma forma de eu ser mais intencional, mais cirúrgica na minha atração de possíveis clientes. Perfeito. Isso é bom. Será que eu O consigo e-book, eu fazer acho que tudo isso esse formato de sozinha? e-book ou essa pílula, O duro é aí fazer, ó, mentoria querer individual tá aí fazer para tudo isso. isso sozinha, né? É. Mas vai ser aos poucos ali também. Tem. É, Dá pra fazer aos poucos, pensar no que faz mais, que é mais fácil fazer. Por isso que eu falei, sozinho é muito difícil, né? Sim. Mas pensar no que dá menos trabalho que vai conseguir te ajudar e facilitar a sua vida. Agora. e às vezes até em alguma coisa que você já tem, Carla. Às vezes, por exemplo, chegou um cliente novo para você, você Já vai provavelmente ter que tem fazer alguma um, coisa. um pacote de arquivos ou documentos ou até um manual que você usa com esse cliente. Talvez se você tornar as coisas ali anônimas e genéricas, você já tem o produto pronto. É só você botar talvez no Canva, dar uma paginada ali para ficar esteticamente bonito e tá feito, sabe? Às vezes você já tem o produto. É, com certeza. É isso, e é um público muito, muito grande. Muito grande. Tem espaço. É, Aí tipo, pensa no curto prazo e pensa no longo prazo. O que vai te trazer. Porque uma coisa é, o e-book, ele é uma vez só. Uma comunidade é recorrência. Então, sabe, o e-book você vai vender por 30 a 100 reais, sei lá, inventei aqui. Uma comunidade, você pode fazer 30 reais por mês. Então, a pessoa pode ficar lá um ano com você, dois O que anos, seria a 3 anos. comunidade? Comunidade seria, vamos supor que seja uma. Sei lá, você vai fazer um espaço que vai estar no WhatsApp, pode ser um grupo de WhatsApp, não. E aí você fazer aulas ao vivo com as pessoas a cada 15 dias, sabe? Alguma coisa que E você ela tenha uma paga uma interação mensalidade para constante estar participando. para participar e ela passa a ter acesso a tudo que você já criou lá no passado também. Então você grava essas lives e você publica dentro da sua comunidade. Aí como você vai gerir essas coisas lá dentro, aí vai depender do nível de maturidade e da complexidade que você quer também, Entendi. sabe? Tá. Então dependendo do que for, sabe, você pode ter, sabe,
inventei. A comunidade do WhatsApp tem vários grupos. Você pode ter um grupo de fornecedores, grupo de não sei o quê, grupo de. Enfim, aí cabe a você. Depende muito do nível de complexidade que você quer criar. Mas a gente pode começar pelo mais básico, que é só, tipo, cara, o que que eu. Sabe, uma coisa de. Sabe, o foco é melhorar a gestão para restaurantes, sabe, negócios alimentícios, para que. Enfim, é isso. E aí as pessoas vão estar ali para que elas não quebrem, não percam, ou para que elas ganhem dinheiro, sabe? Enfim, e aí seria um espaço um pouco assim. E é uma das coisas que a gente projeta em fazer lá na frente, porque aí começa a trazer um pouco mais de recorrência, Sim. entendeu? E a pessoa, às vezes, É. participando ali, ela fala, poxa, agora eu gostaria que, né, a Marina Exatamente. olhasse para o meu negócio, né? Aí é um passo para o próximo passo para a mentoria. Exatamente. Encurta, Exatamente. né? Em vez de eu Exatamente. chegar já, Sim, vem para sim, consultoria. Opa, mas nem Ô, conheço. Carla, você. Será que exatamente. é para mim? Às vezes a pessoa pergunta, será que é para mim também? Né? Exato, E nem concordo. sempre Você é, participa. viu? Às Não, né? vezes E eu Sim, acho também, que muita gente vai ficar pelo eu falo muito caminho. isso, não é todo mundo que tem a maturidade de Não, contratar um não. consultor. sim, É. sim. Não, eu já tive outro negócio, uma startup, a gente contratou um consultor, eu falei, cara. E aí a gente, como era startup, a gente era muito maluco, né? Porque a gente fazia as coisas da cabeça que a gente fazia e ninguém podia segurar a gente. A gente contratou eu era do financeiro e eu sabia o que tinha que era fazer, só que eu tinha, sabe, outras pessoas para debater, né? E na época, tipo assim, eu falei, cara, a gente não quer respeitar o que os consultores estão falando pra gente. Não faz sentido a gente continuar pagando, sabe? Gastando Sim, energia à sim. toa. Ele tá falando que a gente tem que fazer certo. Vocês sabem que tem que fazer certo, mas vocês não querem fazer. Então, eu sei É. que tem que fazer também. Eu achei que vocês iriam escutar o terceira pessoa, então não adianta. Então, tipo, acho que tem momentos e momentos também. Deixa eu te perguntar, você participou da imersão Relevância? Participei. Participou. Então, se você parar para pensar, o que é a imersão relevância digital? Ele é um programa que ele qualifica as pessoas inicialmente, então só vão as pessoas que têm aquela dor, aquela vontade, ao mesmo tempo que depois, quando você participa ali, você vai, não é qualificando, você vai aumentando o nível de consciência dessa pessoa e mostrando, tipo assim, então a Marina vai enchendo o baldezinho dela de confiança. E é isso que vai fazer. Então, você pode fazer via um momento que é pago, ou você pode fazer via conteúdo, mas a jornada de venda como um todo, ela meio que é sempre da mesma forma, assim. Então, tipo, eu preciso levar a pessoa de um nível de consciência menos baixo, né? Mais baixo até um mais alto. Sim. E aí, como você vai fazer isso, você vai escolher. No caso, a gente testou, só que tem gente que faz outras. E a gente tentou fazer uma reunião de 1 hora com cada pessoa. E não deu certo, porque se torna inviável. Então, tipo, você vai fechar 3, 4 com um monte de gente que não gastou nenhum centavo. Sim. Enquanto a gente teve, sei lá, 60, 70 pessoas que gastaram dinheiro, então já foram qualificadas, já diminuíram o nosso custo de investimento para atrair aquela pessoa. E ao mesmo tempo que depois eu só atingi quem eu queria realmente, tipo assim, que estava bem qualificada, sabe? Então, acho que esse caminho ele vai se tornando natural. Você vai fazer isso através do conteúdo, óbvio. Mas você pode fazer através dessa parte paga também, um valor de entrada mais barato. E é isso. Você acha que seria válido, tipo, é, de repente, ter um diagnóstico, se oferecer um diagnóstico, fazer uma sessão, né, por um valor, né, não gratuito, e aí a pessoa vai ver que a situação dela tá, né? Pode ser uma coisa. Eu só não sei se tem uma demanda muito grande, mas pode ser. É. A gente já É. fez lá uma mentoria express, assim, na época. Tá. Tipo assim, tinha uma demanda, mas ela era, tipo, menor do que a demanda por mentoria individual, A mentoria sabe? express é um Então, Sim. negócio tipo... interessante, não é não? Oi? É. Mentoria A mentoria express. express. É, É. mas ela não tinha uma demanda muito grande. Tá. O negócio da Express que eu percebi é a entrega era boa. Tipo, eu me esforçava muito ali, né? Tipo, eu entregava muito, na verdade, até mais do que precisava, eu acho. Só que como até o tempo de contato também é curto, não gera efeito, Tá. A sabe? Assim, pessoa não todas as executa. pessoas com quem eu fiz a mentoria express, eu acho que, sei lá, de 10 nenhuma executou o que eu propus executar. Tá bom. Entendeu? Porque você não tem nem esse tempo de ficar ali no pé da pessoa. Por exemplo, no programa Queria Prostar, a gente tem 8 semanas. Sim. Óbvio que vai ter gente que não vai fazer nada, talvez nem assista, mas a maioria assiste. Mas tem gente que não faz.
mas eu tô ali, a gente tá toda semana junto, É. então eu tenho muito mais essa chance de É, puxar essa pessoa comigo. Na talvez a Express eu mentoria senti Express para a galera pouco. do Cri Prospera em algum momento talvez faça mais sentido, É, porque ela já é, aprendeu muita coisa, então às vezes sair do zero para algum lugar é ruim. Nesse caso de mentoria, mas tipo assim, eu acho que para você pode servir, mas eu acho que é um teste, sabe? É. Tipo, faz um teste por um período e vê o quanto isso te faz de gasta energia, assim. Como a gente fez um teste de venda e isso deu errado, mas ele trouxe um aprendizado pra gente que a De gente vai tentar repente eu fazer de uma posso outra até forma, mas ele pegar deu errado. um único ponto, mentoria express de análise de cardápio, Aham. né? Em vez de o negócio como um todo é difícil em uma única. Mas de repente Sim, pegar um ponto é. específico, ó, nessa pode mentoria eu ser. vou analisar, nós vamos abrir o seu cardápio e eu vou falar aqui, você tem Uhum, oportunidade aqui. uhum, Pode ser, pegar um único sim, ponto. Pode ser, ou sim, precificação, eu não sei o que, tipo assim, aí você vai ter que entender como é que você vai atrair mais a pessoa, porque às vezes a precificação pode ser focada na análise de cardápio. Você entende? Mas tipo assim, talvez sim, a pessoa pode. Aí sim. cabe a você envelopar essa mentoria para você É porque a convencer pessoa melhor fala as pessoas. precificação, a pessoa pensa, eu vou ganhar mais, né? É, Ela já linka é com isso. faturamento, né? Exatamente. Tá. Porque quando E, você fala e cardápio, para mim é muito esse operacional. E tipo assim, ah, beleza, tem que fazer porque tem que fazer aqui. Tá, entendi. e esse Express, ou talvez esse primeiro contato pago com você, você pode tirar dos seus clientes mesmo. Então, por exemplo, a pessoa chega para você, você tem um formato de trabalho. Mas qual que é a primeira coisa que a pessoa chega, tipo assim, Carla, eu preciso que não sei o que lá, ou eu tô com um problema, não sei o que. Isso aí é o que vai, é o que está latente nela e que você possivelmente oferecendo alguma solução barata para essa solução, né, algum serviço que resolva isso ou produto, você consegue fisgar essa pessoa de forma mais fácil. E aí na hora que ela resolve isso, ela percebe que você, na verdade, não é que ela percebe, você na solução você já vai apresentar outros problemas que ela também precisa resolver. Exatamente. Então, isso te gera esse fluxo. Tipo hoje, eu já preciso da Marina e do Mário para sempre. Pois é. Eu já E percebi isso, isso acontece, né? sim. E isso acontece de a pessoa faz o CRI e prospera, e aí ela ganha maturidade, ela entende o conteúdo, tenha resultado igual você, por exemplo, poxa, eu criei conteúdo, hoje foram 2 pessoas, e pode ser que semana que vem seja mais. E aí você, opa, pera, deixa eu conversar com eles para ver como é que eles conseguem me ajudar para ter mais resultado ainda. Então, de certa forma você já tem essa vitória e, claro, a gente constrói todos os produtos para que eles bastem também por si. A ideia também não é, porque senão daqui a pouco eu tô chamando todo mundo para morar aqui em casa, porque eu criei uma dor tamanha que a pessoa precisa viver comigo. Mas é eu sempre provocar esse também de tipo, olha, tem mais um passo que dá para dar, Com entendeu? certeza. Nossa, vários. Hoje a cabecinha, lembra da cabecinha explodindo? Aham, aham. Hoje ela tá aqui a Que mil bom, por que hora. bom. Excelente, excelente. Não, que bom, Carla. A ideia é essa. E eu fiz a lição de casa, né? Engraçado que na hora que você começa, eu fiz aquela matriz, né? A Uhum. matriz de impacto e esforço, né? Uhum. E como é uma atividade simples, mas que traz Reflexão pra tanta gente. reflexão, né? Que você fala, caramba, isso aqui é tão fácil de fazer, olha só, me deu muito mais resultado do que Total. eu ficar editando 1 milhão e, tipo, Sim. ninguém vê, né? Então, Exato. essas ferramentas aí são. Agora todo dia eu A gente se abro a esforça. planilhinha e vou atualizando. Ó, esse post de ontem, Tipo, né? E, Que legal. e fui fazendo. E o cara, isso é planejamento de muito Ai, conteúdo que importante. A bom. gente. também, tá? Tô usando lá. É, inclusive, hoje eu até atualizei o meu status aqui de publicado, as outras tá como ideia. Então eu já fiz para os próximos 15 Que dias, bom. né? E aí agora eu vou incluir essas novas ideias aí lá, né? Tá? Porque eu já tinha até pensado, então toda sexta-feira, que é um dia mais light, vamos no o que e como, né? No quadro, não é o que você vende, né? Na segunda e terça, que também o dono do restaurante tá mais tranquilo, porque de quinta pra frente o bicho pega, vamos um conteúdo mais Uhum. pesadinho, né? Mais técnico, né? Então, Sim, isso aí. tô formando nesse, e aí a matriz ela vai ajudando, ó.
esse aqui tá dando certo, esse aqui tá dando errado. E vocês são É desapegos, não isso. tá dando certo, vamos fazer É outro. isso aí. Tira da É isso aí. frente. Se tiver É dando muito difícil, mas é trabalho, então isso. aí que É que nem É a melhor nem ter gerente de apego antes, cardápio que eu né? faço com eles, né? Às vezes, nossa, mas esse produto, não, esse aqui é o que te dá menor margem. Uhum, Cai uhum. fora do. Sim, O conceito do McFish. Vamos tirar ele do cardápio. Entendeu? Exato. sim. Isso aí. Isso aí. Então, é isso. Aí, ó, inclusive, conceito McFish é uma boa ideia de conteúdo também. É. Você usa o Tô ter- conceito McFish no seu restaurante? E é. aí, Eu tô terminando de ler o falar livro sobre isso? do João Branco, lá, o Desmarketizes. Ah, Ah, legal. legal. Porque eu É bom? gosto Legal, legal. bastante Ele é dessa bom. área, né? E ele fala muito isso, né? De você vender sem parecer que tá vendendo, né? Então Uhum, é bem bacana. sim. Isso aí. Isso aí. Carla, bom, assim, Perfeito. modéstia à parte, eu acho que foi bom. Eu, pelo menos, Foi fluiu incrível. muito bem, né? Você gostou? Eu gostei bastante. Deu pra ter Ai, que vários bom. insights aqui. E querendo ou não, é o que eu sempre falo. Eu acho que inclusive eu até falei em um dos vídeos aí. O olho que vê de fora vê melhor. Eu não tinha essa visão que você trouxe, né? Que vocês trouxeram de eu abro sua página, parece que eu não sei o que você faz, né? Porque pra mim é tão óbvio, pra gente que tá ali fazendo, eu sei o que eu faço, né? Eu Sim, sei o que eu vendo, como que eu atendo o cliente, mas fica confuso para quem, né? A palavra consultoria já é algo que, né? Consultoria para negócios gastronômicos. Caramba, que é isso? Né? É vago, né? Ela desenvolve um prato novo, ela é o jacan, né? Não, entendeu? sim, Então foi muito importante, né? Vocês trazerem isso, porque é ter essa visão de, ok, não é a Carla, não é a pessoa que sabe o que eu tô fazendo. uhum, Eu virar a chavinha desse meu olhar também, na hora que eu tô fazendo, sim, editando, montando o roteirinho lá, né? A pessoa vai entender quem é a Carla, né? Então, essa é uma exatamente. chave que vira também, entendeu? Que bom, que bom. Bacana. Bom, então, deixe o seu perfil, seu arroba aqui, para quem assistir esse vídeo depois, ir lá acompanhar se você está seguindo nossas Que sugestões. eu não sei também se é um arroba bacana. Vocês podem me falar? Carla Risse Gestão. Será? Eu acho que é um bom, assim. É? Eu acho que o gestão pode confundir Não, um pouco. Carla Risse ponto gestão. Né? Carla Reis ponto gestão. Talvez o gestão confunda um pouco, mas Eu já mudei 1 milhão de Carla vezes Hit não esse, tem? esse arroba. O Carla Hit não tá liberado, não? Não. E tem o meu pessoal, que é o Carla C. Risse. Eu já migrei tudo pro meu pessoal, abri o meu pessoal, falei, vou ter um só. Aí eu desvirei de volta pra trás. Mas É, eu eu, não eu vejo tanto problema agora, assim, não, sabe? Acho que já ele, tipo, não vejo, porque ele ali em cima tá falando, mas tá gestão estratégica e financeira. Eu só faria. A gente já deu O até algumas ajuste da, dicas lá da, que eu da acho que faz frase ali, sentido né? encaixar. É, é, isso. Mas eu acho é, que, de uma modo geral, eu acho que não é isso que mais vai impactar. Tá. Não acho, é, assim, sabe? Eu não estaria dentro isso das é. listas de prioridades, assim, pra eu olhar. Tipo, a não ser, por exemplo, por exemplo, eu não gosto da Marina há muito tempo, que é Ferreira Marina Underline. Então começa com É, Ferreira, eu já não gosto, mas a gente nunca mudou, sabe? Então, tem tipo, um cara, underline, mas É, enfim. não, tem o Ninguém Ferreira mandou que ter um começa na nome comum, frente. entendeu? tá. Mas não acho que não tem tanto impacto, assim, Tá bom. Então, pra sabe? quem tá assistindo, ainda é arroba Carla Risse ponto gestão. É isso aí. Tá bom? Não, que bom, Carla, que bom que foi bom. A gente continua se encontrando no Cri Prospera também, obviamente. Com certeza. Para quem nos assistiu até agora, espero que tenha gostado também, que você tenha tirado alguns insights dessa conversa para aplicar no seu negócio também, seja ele de gestão gastronômica ou outro também. Eu acho que a gente falou coisa aqui que dá para aplicar para várias áreas. Mário, muito obrigada, tá? Valeu. Obrigada, Mário, Gente, Marina. então, Né? Obrigada pela obrigada, oportunidade aí. Carla. Nada, que Obrigada isso. mesmo. E para quem nos acompanhou, até semana que vem Até estaremos de mais. volta. Tchau. Valeu.